Olá, bom dia, que a graça e a paz do Senhor seja sobre todos. Estamos iniciando mais um dia, terça-feira hoje, e o outubro já se vai. Agora pela manhã está a chover, mas a temperatura ainda está bastante agradável, está até mais pro quente. Muito bem, espero que todos tenham tido uma boa noite de descanso e que já estejam preparados para mais um dia de trabalho. E aqueles queridos que trabalharam durante a noite estão a chegar agora e nos acompanham logo cedo, também que Deus possa dar um descanso agora durante o dia. Sabemos que nem sempre é o melhor horário para se dormir, mas é o que é. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E você que vai nos ouvir depois, um outro horário, também que Deus possa conceder tempos de refrigério ao seu coração. Hoje eu gostava de falar com cada um a respeito de como que as situações podem nos levar a proferir palavras que ofendem ao próximo, que ofendem às vezes um familiar, até mesmo o cônjuge, os filhos ou os pais, mas principalmente que muitas vezes acabam ofendendo até o próprio Deus. Quando estamos passando por uma crise, por um problema de saúde, um problema familiar, muitas vezes nos reportamos a Deus de forma grosseira, de forma muitas vezes até agressiva, perguntando e acusando até mesmo Deus por aquilo que está a suceder na nossa vida, né? Muitas vezes vemos isso acontecer. E também já disse aqui em outros vídeos que o nosso lamento diante do Senhor, ele é aceito, até mesmo quando nós, sim, perguntamos a Deus por que é que eu sofro isso, por que eu estou a passar por isso, por que essa situação. Mas isso deve ser sempre feito de uma forma humilde, de uma forma sabendo que Deus é soberano, nos colocando quem somos diante de um Deus grandioso e que pode realmente mudar a nossa sorte, mudar a nossa situação. Mas muitas vezes o que acontece é exatamente isso, nos tornamos agressivos diante de uma determinada situação, de uma determinada enfermidade, né? Muitas vezes por causa de questões financeiras, enfim, muitas podem ser as situações que nos levam a ser agressivos diante até mesmo do próprio Deus. E o salmista aqui no Salmo 39, ele vive uma situação um pouco dentro desta ótica, né? Ele está a passar por uma dificuldade causado pelo pecado, por um pecado que o Salmo não diz, mas nos parece que foi algo que ele cometeu, algo que desagrada a Deus. Então ele não quer ser ofensivo diante do Senhor. E eu acho importante observarmos para este salmo exatamente para aprendermos, através dele, que muitas vezes o melhor momento ou a melhor forma de lidarmos com determinadas situações é nos calando, é ficar em silêncio. Sim, até mesmo se precisar nos afastar, ficar mais recluso, né? Se for dentro da família, pedir desculpa, mas que você precisa de um momento só ali para refletir sobre a sua vida. É isso que eu gostava de ler aqui. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 6, e talvez amanhã a gente continue este salmo, né, nos outros versículos, mas eu vou ler aqui do 1 ao 6 e diz assim a palavra do Senhor no Salmo 39. Eu disse, é o salmista dizendo, né? Vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras, porei mordaça em minha boca, enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Enquanto me calei resignado e me contive inutilmente, minha angústia aumentou. Meu coração ardia-me no peito, e enquanto eu meditava, o fogo aumentava. Então comecei a dizer: mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Deste aos meus dias o comprimento de um palmo.
A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Sim, cada um vai e volta como a sombra. Em vão se agita, amontoando riqueza, sem saber quem ficará com ela. Então, o salmista está a viver aqui uma situação de angústia, uma situação que leva-o a calar-se diante do Senhor, mas aquilo parece que por ele não falar, e isso também acontece muitas vezes, a angústia só aumentava no seu peito. Isto é um problema também, porque muitas vezes nós guardamos dentro de nós uma situação, um pecado, um problema, e aquilo vai crescendo. Muitas vezes nós usamos um termo na teologia chamado raiz de amargura, que é quando o fato de você não se expressar e ter alguma coisa que o incomoda, principalmente um pecado, aquilo vai ganhando raízes. Ele vai se aprofundando no coração. E aquilo pode causar um mal tremendo. É isto muitas vezes a fonte de divórcios, a fonte de suicídios, a fonte de depressão, ou seja, causa uma série de males maior. O salmista diz que ele se cala num primeiro momento para não ser agressivo, mas num determinado momento ele percebe que se ele não falar a coisa fica pior. Então ele se apresenta diante do Senhor. Ele se apresenta, é isso que ele fala. Enquanto me calei e me contive, minha angústia aumentou. Meu coração ardia no peito, e enquanto eu meditava, ou seja, enquanto ele pensava, ele refletia sobre aquele problema, o fogo aumentava. Então comecei a dizer. Então ele se volta e começa a falar com o Senhor. Ele se volta para o Senhor. Davi volta-se para o Senhor. Eu gostaria de falar para você que está me ouvindo, que está me ver, você precisa colocar a sua vida diante do Senhor. E se há uma situação que o está incomodando, que está o deixando agitado, coloque diante do Senhor. Mas também você deve resolver a sua vida com aquele ou com aquela que possa estar envolvido neste problema. Sim, por exemplo, uma pessoa tem um determinado pecado, um determinado problema que envolve outras pessoas. E sim, você deve falar com Deus, mas deve falar com a outra pessoa. Você deve falar com Deus para buscar forças para falar e abrir o seu coração para aquela outra pessoa. Porque além de você estar prejudicando a você, você está prejudicando o outro, o seu cônjuge, os seus filhos, os seus pais, os seus colegas. Enfim, todos aqueles que os cercam estão sendo prejudicados pelo seu silêncio. Pelo seu silêncio. Ah, mas é uma dor, eu não consigo falar. Você tem que buscar a força no Senhor, porque você está permitindo que aquilo vá crescendo dentro do seu coração. E um ponto que ele vai esmagá-lo, vai literalmente levá-lo a coisas mais profundas. O salmista, então, ele se coloca e fala diante do Senhor. E o que é que o salmista vem, o que é que o salmista busca no Senhor, o que é que ele coloca? Ele diz, Senhor, eu sei que este mal precisa acabar. Por quê? Porque o tempo é breve. Que interessante isso. Ele reconhece que o tempo é breve. E ele diz, mostra-me o fim da minha vida. Mostra-me o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil eu sou. Sim, quão frágil você é. Mostra-me os dias da minha vida, porque eu preciso resolver o problema antes que o meu fim aconteça, que eu não sei quando é. Então, muitas vezes vamos adiando nossa situação, vamos adiando o nosso problema e nós não sabemos se podemos resolver.
Ele diz que a sua vida, o seu tempo, tem um comprimento de um palmo. Olha quão breve é a nossa vida, meu querido, minha querida. E se você está sofrendo uma situação dessas, um problema de pecado, um problema familiar, um problema financeiro, um problema que está a te levar à angústia, à depressão, à tristeza, a isolamento, os seus lábios estão cerrados, você diz, eu não consigo falar, você tem que pedir ao Senhor, falar ao Senhor. Comece falando o seu problema ao Senhor. Ele te ouve, e Ele vai falar ao seu coração, para que depois você possa então falar com a outra pessoa ou com os outros que o envolvem. Ele ainda diz que a duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Esse é o tempo. É um sopro. Nós já falamos também em um outro vídeo sobre a brevidade da vida, né? E ele diz que o dia é como uma sombra, vai e volta. O dia passa tão rápido quanto uma sombra. No outro dia, de novo, uma sombra. E muitas vezes nós deixamos o tempo passar e quando vamos ver, as coisas já não têm mais volta. Na realidade, sempre podemos reconciliar, podemos reconstruir, mas às vezes não. Se a brevidade da vida chegar ao fim, já não tem mais volta. Então, enquanto há tempo, coloque a sua vida diante do Senhor. Coloque o seu problema diante do Senhor. O que é que tem feito com que você se afaste de Deus, com que você se afaste da sua família, do seu cônjuge, com que você tenha uma tristeza no seu coração? Qual o pecado que tem invadido o seu ser e você não tem conseguido vencê-lo? Qual é a enfermidade que tem levado você a um isolamento? Fale com o Senhor, coloque diante do Senhor. O Senhor o ouvirá, o Senhor encherá o seu coração de força, de entendimento, para que você busque a reconciliação, para que você busque a paz no seu ambiente em que você vive. Não destrua a vida do outro por causa de você estar destruindo a sua própria. Que Deus o abençoe, que Deus possa lhe dar sabedoria neste momento para lidar com as situações. Sou o pastor Vitor Cordeiro, sou pastor aqui em Portugal, na Igreja Batista de Pombal e também na Igreja Batista de Matos, ali na Marinha das Ondas. Quero desejar a você um ótimo dia, uma ótima terça-feira, uma ótima continuação de uma semana abençoada e que tudo possa falar ao seu coração para resolver suas situações. Também não esqueça, sempre há alguém que está a passar por uma situação destas. Compartilhe o seu vídeo, porque você talvez não saiba quem é, mas pode chegar até ela. Compartilhe este vídeo. Compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe com seus familiares, com seus amigos. Ajude-nos também a divulgar o nosso trabalho, mas acima de tudo, ajude-nos a levar uma palavra de fé, de conforto, de esperança, de refrigério a uma alma que muitas vezes pode estar cansada, deprimida e entristecida. Deus abençoe. Querendo Deus, estaremos amanhã de volta aqui com mais um devocional, o Refrigério Matinal. Até lá, se Deus quiser.